Irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, né? O Juliano foi muito bom, né, com as palavras aqui. Mas a gente não é nenhum pregador, grande pregador. A gente está ali na igreja de Ponte Alta já há 20 e poucos anos como presbítero, né, trabalhando. E Deus tem nos dado, né, a oportunidade de falar do amor de Deus dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, né? Deus tem nos abençoado. E nesta noite, Deus colocou uma palavra, até o irmão tinha falado, o pastor Juliano, a gente está pregando uma palavra lá de Martins Soares, mas Deus colocou uma palavra nova no meu coração, para eu estar compartilhando aqui nesta noite com os irmãos. Não vou ser demorado, o pastor sabe que a gente é bem rápido, né, para transmitir a palavra de Deus. Primeiro que a gente não tem tanto recurso como o pastor, né? Mas Deus nos conduziu até esse local, nos trouxe, né, aí 140 quilômetros. E eu sempre digo, Deus não faz nada, né, sem primeiro preparar o seu povo, sem preparar o lugar. E Deus, né, já preparou esse lugar, desde antes do meu nascimento. Deus já tinha preparado esse lugar para nós estarmos nessa noite, né? Nosso Deus é o Deus onisciente, onipresente, né? Nós cremos nisso. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 50. Deixar 3 versículos aqui da palavra de Deus. Gênesis capítulo 50, versículos 24, 25 e 26. Gênesis capítulo 50, versos 24, 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-o e o puseram num caixão no Egito. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria, como já disse, em poucas palavras, deixar aqui uma palavra para o seu coração nesta noite. Nós vemos a palavra de Deus falando sobre a morte de José. Nós que conhecemos a história de José, uma história linda, bonita, interessante, que eu creio que todos nós já lemos muitas das vezes, já ouvimos falar muitas das vezes de José, da história dele, aquele jovem sonhador, aquele que sonhava, né, ali atando seus feixes no campo, e o seu feixe ficou em pé, e os feixes dos seus irmãos todos se inclinaram perante ele. Aquele José que, né, sonhava que o sol e 11 estrelas, né, se dobravam diante dele. Nós vemos uma história muito bonita, vendido ali, né, e de repente ele chega no Egito e se torna governador do Egito. Não vou contar a história aqui que não precisa, mas nós vemos uma história muito bonita. Mas aqui chega no final da sua existência, no final da sua morte. Mas eu acho interessante esse texto da palavra de Deus, porque José estava lá no Egito. Eu acho até errado essa palavra José do Egito, porque José não era do Egito. José estava no Egito, mas não era do Egito. Mas lá ele estava, então, e nós vemos ele usando aqui uma palavra muito importante. Olha, nós estamos aqui no Egito, nós estamos aqui neste lugar, mas certamente Deus vai visitar vocês. E eu gosto muito dessa palavra, porque nós vemos nos dias de hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, muitas das pessoas estão esquecendo que o nosso Deus é o Deus que visita. É o Deus que visita o seu povo. É o Deus que está presente na nossa vida, na nossa igreja e na nossa história. É o Deus que visita o seu povo a todo momento e a toda hora. E às vezes nós esquecemos disso e começamos a limitar Deus. E começamos a achar que Deus ficou no passado, que Deus só fez no passado, que hoje Deus não faz, que Deus não realiza hoje.
Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o mesmo Deus que agiu no passado é o de hoje, será eternamente. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele é imutável. Nós sabemos que o Deus que visitou lá naquele dia, que visitou aquele povo, é o Deus que pode visitar você nesta noite e fazer de você um verdadeiro adorador, fazer de você uma nova criatura, fazer de você um crente melhor, fazer de você um crente realmente adorador do Senhor. O nosso Deus é o Deus que visita, e às vezes nós esquecemos disso, e nós paramos no espaço. E esse povo, irmãos, ficou mais de 400 anos preso ali no Egito. E às vezes, irmãos, eu estava lendo a história, que muitas das vezes o silêncio de Deus, ele machuca mais a gente que os açoites de Deus. Quando você está orando, quando você está pedindo, quando você está clamando e Deus se cala, muitas das vezes Ele dói mais do que o açoite de Deus. E muitas das vezes Deus está ouvindo você orar. Nós estamos pedindo, nós estamos clamando, e Deus silencia, e Deus se cala. É nesta hora que nós temos que permanecer firme, que nós temos que permanecer no altar do Senhor, como verdadeiro adorador, como verdadeiro servo de Deus, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que visita o seu povo, é um Deus que visita a sua igreja. E quando Deus visita, nós sabemos que algo tremendo e maravilhoso acontece. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Quando Deus visita, o que acontece quando Deus visita? E José tinha certeza disso, que Deus ia visitar o seu povo. E ele falou: olha, eu não quero nem que meus ossos fiquem aqui, transporto meus ossos aqui, porque aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é lugar de adoração do nome do Senhor. Não é aqui. Então, quando Deus visita, irmãos, coisas tremendas, maravilhosas acontecem. Quando Deus visita, a primeira coisa, Deus, quando visita o seu povo, Ele livra o seu povo. Deus é o Deus que livra o seu povo. Nós vemos a história ali, o que aconteceu no Egito, tudo aquilo que aconteceu ali no Egito, aquelas pragas que vieram sobre o Egito, desde a primeira até a última, a morte dos primogênitos. De repente passou ali a morte dos primogênitos, todas aquelas pragas que passaram ali, mas nós vemos que o povo de Deus foi preservado. Porque Deus, quando visita o seu povo, é um Deus que livra o seu povo. E quando Deus permite que aquele povo saia do Egito, nós vemos ali novamente, chegar diante do Mar Vermelho, de repente a água à frente, atrás o exército de Faraó, não tinha como o povo prosseguir. De repente o mar se abre, é Deus livrando o seu povo das mãos de Faraó. Nós vemos o Deus que nós servimos livrando o seu povo. E eu acho interessante essa história, porque Deus abriu o mar, foi para o seu povo. Eu quero dizer para você nesta noite, para todos nós que estamos aqui, a porta que Deus abre para você, é para você passar. O livramento é para o povo de Deus. De repente o povo de Faraó, o exército de Faraó, começou a entrar no mar, e de repente foi engolido pelas águas, porque o mar foi aberto para o povo de Deus. Não era para o povo de Faraó, não era para o exército de Faraó, é para o povo de Deus. Eu quero dizer, não fique com inveja de ninguém, não fique preocupado com o que o outro tem, com o que o outro vai fazer, porque Deus no tempo certo vai abrir as portas para você, e as portas que Deus abre para você, somente você pode passar por ela. Quem tentar passar por ela vai morrer, vai ser ceifado, porque a porta que Deus abre para o seu povo é para o seu povo passar. E nós cremos nisso em nome de Jesus. E de repente o povo passa, canta o hino da vitória. De repente vem ali os amalequitas, Amaleque com o seu exército, um povo que não sabia manejar espada, um povo que não sabia nada de guerra, de repente é vitorioso. Não é o povo que venceu, é o Deus livrando, é o nosso Deus livrando o seu povo, no momento oportuno e no momento especial da história do povo de Deus. E nós vemos também, irmãos, uma coisa interessante: Deus livra na hora certa, Deus livra no momento certo. Aprenda a esperar, aprenda a esperar o livramento de Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus que livra o seu povo, e é também o Deus que nós servimos é um Deus também que cuida do seu povo. E eu acho maravilhoso demais essa palavra, um Deus que cuida de nós. Você está aqui, ouvimos aqui a oração aqui do livramento, do que aconteceu aqui com o menino. Nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que tem cuidado de nós, senão você não estaria aqui, senão nós não teríamos andado essa distância para estar aqui. É porque Deus cuidou de nós, e tem cuidado, e vai cuidar, porque nós não fomos colocados aí no mundo, ao léu da vida. Nós estamos na presença do Senhor, e nós temos que ter certeza que o nosso Deus, Ele cuida de nós.
o povo lá no deserto, né? E ali se alimentava pelo maná, o maná caía, né? As cordonizes caíam, né? E o povo se alimentava. Tentaram pegar para outro dia, Deus falou assim: não, olha, vocês não vão pegar porque vai estragar, estragou mesmo. Deus quer que você seja sustentado hoje, não é para amanhã. Deus é o dia a dia, nós não podemos querer para amanhã. Hoje Deus tem cuidado de nós, amanhã Ele vai cuidar novamente, amanhã vai abençoar novamente a nossa vida, e vai cuidando de nós, e a história vai prosseguindo daquele povo, e Deus sempre cuidando do seu povo. A coluna de fogo, né, durante a noite, a nuvem durante o dia para proteger o seu povo. E eu acho maravilhoso, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que me cuida de mim. Eu creio, irmão, que você pensa assim também. Nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não estamos só, temos um Deus que cuida de nós. Não importa que o inimigo venha contra nós, né, as artimanhas dele, as provações que vêm sobre as nossas vidas, né, as armadilhas que ele faz, mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, que protege as nossas vidas e que cuida de nós. Mas eu gostaria de também dizer que o Deus que nós servimos é o Deus que realiza os nossos sonhos. E eu fico maravilhado com essa história, porque nós vemos aqui lá em Êxodo, nós vemos ali a comprovação. Fala ali que os ossos, Moisés pegou os ossos de José e levaram com eles, cumprindo-se o sonho de José. Era um sonhador. E eu quero dizer, irmão, nesta noite para todos nós, o Deus que nós servimos é o Deus que realiza sonhos. Eu creio que muitos já colocaram uma lápide no túmulo do seu sonho. Aqui jaz os meus sonhos. Mas eu quero dizer para você nesta noite: não desista do seu sonho, não desista de acreditar, não desista, porque Deus, no tempo certo, vai realizar os nossos sonhos, vai realizar aquilo que planejamos, aquilo que almejamos. Eu, irmãos, na minha vida, antes de me converter, eu gostava muito de ir para os campos de futebol, né? Até hoje a gente abriga um pouquinho, mas não com aquela intensidade. Mas eu frequentava muito os campos de futebol e jogava, e não era muito ruim também não, jogava até bem, né? Joguei muitas vezes ali em Ibatiba, na terra dos irmãos, e a gente jogava, e diariamente, todos os domingos, a gente ia para os campos de futebol. E uma coisa interessante, que eu chegava tarde da noite, a partir das 10 horas, 11 horas da noite, e eu chegava e eu via a porta do quarto da minha mãe entreaberta, que hoje Deus já levou. E eu via a porta entreaberta, e eu via ela de joelhos lá no chão. E eu ia para o meu quarto, mas eu ia com uma certeza no coração, pastor Juliano. Eu sabia que o meu nome estava debaixo daqueles joelhos, porque ela dizia para nós que o sonho dela era ver os filhos na igreja. O sonho dela era ver a família na presença do Senhor, era ver os filhos adorando a Deus. Ela nunca chegou para mim e impôs alguma coisa: você tem que ir para a igreja. Não, ela simplesmente buscava a presença de Deus, ela orava, ela clamava pelo nome do Senhor, e eu via ela ali de joelhos, e eu sabia que o meu nome estava ali, e ela foi para a glória, mas deixou a família. Só um de nós não está na presença do Senhor. E eu acho interessante, irmãos, eu estava essa semana, dia 18, agora, eu estava ali no velório do cunhado meu, eu estava ali no cemitério, nós fomos sepultá-lo. E de repente eu olhei para aqueles túmulos que estavam ali, né? E inclusive um deles a minha mãe estava. E eu olhei para aquele túmulo e falei assim: o Deus que eu sirvo é tão grande, tão tremendo, que Ele realiza os sonhos até depois de morto. A pessoa já morreu e está realizando o sonho. A minha mãe partiu, e pouco tempo agora, né, mais um irmão foi para a presença do Senhor. E eu comecei a pensar naquilo, pastor Juliano. Mesmo depois da morte, o sonho dela está sendo realizado. Mesmo depois da morte, o sonho dela está se tornando visível, né? Mas agora só falta um irmão para ir para a presença do Senhor. E glória a Deus por isso. Não podemos deixar de acreditar, deixar de sonhar. E quantas vezes, irmãos, sonhos ficaram pelo caminho, sonhos foram parados por circunstâncias, por adversidades, por coisas que aconteceram nas nossas vidas, né? E não podemos deixar de adorar ao Senhor, de sonhar por nada desse mundo. Às vezes, irmãos, acontece coisa na vida da gente, que a gente começa a parar de sonhar, de acreditar, começa a parar pelo caminho, né? Quando eu fui para a igreja nos anos de 94, eu tinha uma grande preocupação. Eu sentava no último banco da igreja, eu era o último. Eu lembro direitinho como se fosse hoje.
eu ia sentava no último banco da igreja. E quando alguém ia mandar orar, eu escondia atrás do primeiro irmão que estava à minha frente, escondia dele. Eu ficava com aquela preocupação, se ele mandar eu orar, eu estou perdido, né? Porque a minha timidez, até hoje eu sou muito tímido, né? E a timidez, eu ficava preocupado com como é que eu vou orar. Mas eu chegava em casa, irmãos, e começava a orar em pensamento, e aquelas orações maravilhosas, aquelas orações tremendas, né? Deus falava comigo, mas lá na igreja eu não conseguia. E eu pedi a Deus um dia, falei: Senhor, me dá a oportunidade de pelo menos orar, falar algumas palavras na igreja. Saíam algumas palavras, mas eu olhei, e outro dia eu estava até comentando com alguns irmãos, o que Deus estava preparando para mim não era simplesmente orar, porque Deus tem para nós, quem sabe não atendeu o seu sonho, não está atendendo a sua petição, porque Deus quer revelar na sua vida e mostrar coisas tremendas e gloriosas. Às vezes você está pedindo muito pouco, às vezes o seu sonho é muito pequeno, e Deus quer te dar sonho grande, e Deus quer fazer de você um grande vencedor. Às vezes o seu sonho é tão pequeno que Deus falou: vou tardar um pouco, porque eu quero para Ele é um sonho maior e melhor. O irmão aí falou da história de Ana. Ana, quando eu preguei lá, eu falei sobre isso. Ana queria ser mãe, carregar uma criança nos braços, ser mãe. Não é um sonho tão normal, mas o sonho de Deus para Ana era muito maior. É que ela fosse mãe do maior juiz, do maior profeta que já houve em Israel. O nosso Deus é o Deus que sonha grande para você e para mim. É o Deus que realiza, mas não podemos deixar, irmãos, circunstâncias, adversidade, parar os nossos sonhos. No ano de 2002, no dia 19 de março do ano de 2002, eu estava em minha casa juntamente com minha esposa, e de repente meu filho de 7 anos saiu para a escola. Eu moro 200 metros mais ou menos do asfalto. De repente meu filho sai para a aula, e ele tinha 7 anos, e isso foi dia 19 de março, e dia 4 do mês de abril seguinte ele completaria 8 anos de vida. Uma criança começando a viver, começando a sua história, uma criança abençoada, maravilhosa na igreja, cantava, louvava, animada na igreja, e de repente um alvoroço, e alguém grita lá do asfalto, gritou meu nome: olha, seu filho foi atropelado. E eu mais a minha esposa, do jeito que a gente estava, a gente saiu todo sujo, e chegamos no asfalto, ele já tinha conduzido aquela criança para o hospital. E quando nós chegamos ali, irmãos, eu ouvi a palavra que pai nenhum gostaria de ouvir, que ninguém gostaria de ouvir, né? Porque eu não sei se alguém que já passou por isso, a perda de um filho, mas a coisa mais doída, a coisa que arranca mais um pedaço da gente do que perder um filho. Quem tem filho que sabe disso. E de repente, quando eu cheguei ali, o presbítero da igreja de Lajinha, doutor Geórgio, ele veio ao meu encontro e disse: olha, seu filho já não está conosco mais, presbítero Zé Roberto. Ele faleceu, não suportou os ferimentos. Irmãos, é nesta hora que parece que tudo se acaba na nossa vida. É nesse momento que parece que o mundo desabou sobre as nossas cabeças. É nesse momento que a gente para e começa a analisar o que eu vou fazer da vida, o que eu vou fazer daqui para frente. Mas uma coisa eu aprendi dentro da palavra de Deus: que nada, que momento, nem situações pode nos tirar da presença de Deus. Nós temos que crer que os nossos sonhos têm que continuar. Não podemos enterrar os nossos sonhos, né, aqui com circunstâncias e adversidade. E quando aquela notícia veio até mim, abalou o meu ser. Mas eu nunca deixei de frequentar. Na quarta-feira eu já estava na igreja, né? No próximo domingo, na sexta-feira eu já estava louvando a Deus. Eu já estava agradando a Deus, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. Porque eu sabia, irmãos, uma coisa: o meu filho, eu tenho certeza que ele está com o Senhor. Eu preciso me preocupar, porque um dia eu quero estar com ele, como disse o rei Davi. Ele não vai vir até mim, mas eu irei até ele um dia. Eu creio nisso em nome de Jesus. Um dia eu estarei com ele lá na glória. Ele partiu, ele foi para a glória, mas eu vou lutar para estar com ele lá um dia, porque os meus sonhos, eu creio que vão ser realizados por Deus. Eu creio que os meus sonhos, ele está na mão de quem pode realizar o meu sonho. Porque muitas das vezes nós colocamos nosso sonho na mão de pessoas, né, de seres humanos. Coloque na mão de Deus, e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus pode realizar na sua vida. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus que ficou parado na história.
Nós não podemos viver de saudosismo do passado, nós temos que viver do presente. O Deus que nós servimos é o Deus do presente, e Ele está aqui nesta noite para abençoar a sua vida, e nós temos que crer nessa história, nós temos que crer nesta palavra, ou então rasga essa Bíblia e joga fora, porque a minha Bíblia diz que Ele foi ontem, hoje e será eternamente, e nós temos que crer nisso. Olha, irmãos, foi difícil superar, mas com Deus, creio que todos nós vamos ser vencedores em nome de Jesus. O hino que foi cantado aqui é o dia mau, é o dia mau que vem sobre nossas vidas. É nesse momento que Deus olha para a nossa vida e vê se os crentes realmente é crente só de aparência, irmão, pastor Juliano, crente só de casca. O crente, ele tem que ser sarado na alma, no coração, né? Quando vem essas dificuldades, esses momentos, né? Como veio ali na vida de Jó, veio as notícias uma atrás da outra sobre a vida de Jó. Jó raspou a cabeça, né? Rasgou as suas vestes, e o que Jó fez? Blasfemou? Não, ele adorou ao Senhor. Adorar o Senhor quando está tudo bem é fácil, irmãos, mas eu quero ver adorar a Deus quando a casa está caindo, quando o filho é morto, quando a situação é difícil, quando o filho está lá no caixão, como eu vi ali meu filho ali naquela urna, um menino de 7 anos de idade, com toda a vida pela frente. Muitas pessoas chegavam para mim, mas como Deus pode fazer isso? Eu falava, eu não estou preocupado com o que Deus está fazendo ou deixou de fazer, eu quero adorar o nome do Senhor, eu quero adorar, eu quero continuar na presença do Senhor, eu quero viver na presença do Senhor, eu quero fazer parte da família do Senhor, porque eu quero um dia chegar lá no céu e poder dar um abraço em Jesus. Pastor Juliano fala assim, Senhor, a luta foi grande, a perda foi grande, a luta foi tremenda, mas eu estou aqui porque eu venci, em teu nome eu sou vencedor, e eu estou aqui para adorar o Senhor, eu estou aqui para as bodas do Cordeiro, para viver, não um dia, não 70 anos, não 80 como diz a palavra, mas eternamente, para sempre com o Senhor, porque o nosso Senhor é um Deus presente na sua história, na nossa história, na vida da igreja, e nós temos que crer nisso, irmãos. Ou então rasgamos a Bíblia e vamos embora. Nós não temos que preocupar com mais nada. Você tem que preocupar em adorar, em adorar, em adorar o nome do Senhor. Como foi cantado aqui nessa noite sobre adoração, o irmão ministrou aqui sobre adoração, e é isso que nós temos que fazer, porque o Deus que nós servimos é um Deus realmente que realiza os nossos sonhos. Irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra com cada coração nesta noite, com cada irmão nesta noite. Olha, o que eu já passei na minha vida, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que eu sirvo é um Deus que tem cuidado de mim. E só para encerrar, pastor Juliano, olha o que Deus fez na minha vida. Eu perdi o meu filho em 2002, dia 19 de março. Aí eu orei ao Senhor muitas das vezes, nas madrugadas, muitas vezes orando ao Senhor e não entendendo o que Deus tinha para mim. Eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para mim diante de toda essa história? Quando foi 2004, dia 1º de março, dia do meu aniversário, sem programar, sem nada, nasce o Estevão, meu filho. Não sei se o pastor conhece. Estevão, bênção do Senhor. E se você, irmãos, a coisa é tão maravilhosa que os irmãos têm que ver. Se você colocar uma foto de olha, eu fico maravilhado, eu fico arrepiado. Se você colocar uma foto de um e de outro, você não diferencia quem é Estevão e quem é Luiz Augusto que partiu. Olha o que Deus faz. Mesma coisa, você vê um, vê o outro. Dia 1º de março, dia do meu aniversário, Ele me deu a benção. Aí naquele dia, irmãos, ali no hospital de Mutum, o doutor Arthur, que fez o parto, ele falou assim, aí minha esposa falou assim, ele está nascendo dia do aniversário do pai dele. Ele falou assim, não, tem que levar ele lá para ver. Tem que levar ele. Ele trouxe ele para mim, aquela criança abençoada. Você precisa ver como ele louva, eu preciso trazer ele hoje para ele cantar aqui. Como ele canta, como ele é abençoado na igreja. Então, irmãos, eu vejo que Deus não faz nada por acaso. Deus queria mostrar para mim, eu creio, Ele é um Deus. Olha, não preocupe com isso, Zé Roberto, não preocupe com isso, porque eu estou cuidando de você. Então eu vou realizar os seus sonhos. Eu vou fazer de você uma pessoa muito mais feliz. E hoje está lá o Estevão, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus, irmãos, possa abençoar a sua vida. Mas eu gostaria de orar neste momento ainda para a sua vida.
Eu creio que Deus tem algo a falar, né, na sua vida, na sua história, nesse momento na sua vida. E eu queria abençoar a sua vida com oração. Amém. Quem quiser receber uma oração, vem aqui à frente. Vamos orar. Toda vez que eu ouço a história do nosso irmão, essa mensagem do Senhor, não tem como segurar não, povo de Deus. Fica para Deus abençoar nosso coração. Esses cultos da noite serão cultos assim mesmo, para tratar a nossa vida, tratar a nossa alma, e assim nós temos esse ânimo do Senhor para nós continuarmos. Tem muita luta, gente. Nosso Deus nos visita. Nós falamos isso ontem. Deus tem algo muito maior para nós, gente. O mais interessante é que o nome Estevão vem do texto lá no nome de grego, que é Stéfanos. Stéfanos era uma coroa de louro que era dada aos vencedores do mundo. Beleza. Deus coroou o teu servo dele. A fidelidade dele mesmo na luta e nas tribulações. Sabe, Deus está chamando, porque está prometendo para você uma coroa. Que o Senhor possa te dar essa vitória em nome de Jesus. Então nós vamos ter essa oração. Nós vamos orar com o nosso irmão. Eu queria que você colocasse seu coração diante de Deus. E que em nome de Jesus, Deus visite o seu povo. Deus visite a nossa vida. Irmãos, e só mais uma coisa. Nós temos orado na nossa igreja. Uma igreja pequena. E nós temos visto cada coisa acontecer no meio da igreja de Monte Alto, pastor Juliano. Pessoas sendo curadas. Pessoas, né, alguns dias atrás, uma pessoa expeliu uma pedra dos rins, de oração. A gente vê tanta coisa, a gente orando e Deus realizando. E a gente fica preocupado com pessoas que acham que Deus só ficou no passado. Nosso Deus é o Deus presente hoje. É o Deus que pode curar você se você tem alguma enfermidade. É um Deus que pode restituir a alegria da salvação na sua vida. Quem sabe nesta noite você perdeu a alegria de estar na presença do Senhor. Quem sabe você veio para esse lugar desanimado. Mas nessa noite Deus tem uma palavra de vida para você, de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Nós temos isso. Senhor Deus e Pai, neste momento estamos diante da Tua presença neste lugar. E nós já, ó Deus, temos a certeza absoluta da presença do Senhor neste lugar, Pai. Deus vai visitando o seu povo neste momento. Ó Deus, vai abençoando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés, ó Pai. Ó Deus, eu ministro sobre essas vidas, Senhor, a cura, a libertação, a bênção do Senhor, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o Deus que realiza, ó Deus, no presente. O Senhor é o Deus presente em nossas vidas, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem algo tremendo e glorioso a realizar nesta noite, ó Pai. Ó Deus, visita cada coração, cada alma. Ó Deus, transformando, mudando. Ó Deus, repreendendo todo mal. Ó Deus, e se alguma coisa há neste momento, ó Deus, no meio do teu povo que não glorifica o Senhor, que seja tirado do poder que há no nome do Senhor, ó Pai. Porque aqui estamos, ó Pai, na Tua presença. Ó Deus, obrigado por esse momento, Senhor, por participar desse momento tão gostoso na Tua presença. Ó Deus, e vai repreendendo todo mal. Porque eu creio que o Senhor nesta noite vai fazer grandes coisas no meio do Teu povo, ó Pai. Vai tocando nessas vidas, vai abençoando, ó Pai. Vai, ó Deus, dando a libertação. Vai, ó Deus, curando esta alma, curando esta vida, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Oh Deus, nós cremos que o Senhor pode realizar. Nós cremos na promessa do Senhor, que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. E nós temos que Deus está conosco. Por isso, ó Pai, visita o Teu povo, ó Deus, e dai vitória, repreendendo todo o mal, ó Pai. Coloca sobre essas vidas uma gota do Teu sangue, ó Pai. Ó Deus amado, nesse dia que se comemora a morte do Senhor, mas para nós a morte foi vida, porque vida é o Senhor quer para o seu povo, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro, ó Pai, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aquele cântico com o Raul.
aquele cântico escudo. Será que conseguimos cantar? Vamos louvar o Senhor com esse cântico, adorando a Deus. Deus é nosso escudo, é nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós vamos louvar o Senhor com esse cântico. Eu queria que você adorasse a Deus. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, oh Deus. É mais doce do que o mel, e me tira dessa cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a voz de Deus, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro somente em Jesus. No teu colo, ó Altíssimo, e não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e é escudo para os que nele creem. Aleluia. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, mas passou. Já vivi tantos perigos, mas Deus sempre nos acolhe. Mas tua voz tu dá ordem às estrelas, tu és todo poderoso, e ao mar os seus limites, envolvendo todas as coisas.